queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui e estamos retornando já com mais um episódio, mais um vídeo sobre os estudos das cartas de Paulo de Tarso, das epístolas de Paulo, e estamos estudando versículo a versículo a carta a Filemão. Então, nós vimos nos episódios passados, nós acabamos acompanhando aqui os versículos passados que estudamos sobre as saudações, né? Versículo de 1 a 3, e começamos a entrar naquela estrutura, fazendo aqui um breve repasse às ações de graça, que são os versículos de 4 a 7 que nós estamos estudando, e estudamos o versículo 4, onde Paulo vai dar graças, né? Vimos a parte da graças que ele dá ao Deus por estar lembrando de Filemão nas suas epístolas. Então, ele vai falar lá que ele lembra dele, né, dando graças a Deus, lembrando dele nas orações. Então, a graça é aquele agradecimento que ele vai fazendo por reconhecer algo de bom. Então, ele dá graças a Deus por ter Filemão ali entrado na vida dele. E a gente também estudou um pouquinho sobre a palavra Deus, né? Aquele entendimento de ser aquela divindade suprema. E quando chega a época de Cristo, né? Já com as cartas após a vinda de Jesus, as cartas de Paulo, já vai ter uma ideia mais de pai, né? De pai de todos nós. E a questão da oração, que é aquela gratidão que nós fazemos ao, ao Criador. Então, quando a gente faz as nossas preces dando a gratidão, ela é a mais legítima de todas as preces, essa gratidão. E trouxemos também aqui uma ideia do irmão X, Humberto de Campos, através de uma história, as, as três orações, que conta as histórias das três ervinhas que nós vimos no episódio anterior. E se você está chegando agora, que possa, sim, já acompanhar aqui as playlists dos nossos estudos. Todos os vídeos estão aqui anteriores. Faz aí uma pequena maratona. Temos alguns livros, né? 4 livros. Desculpa, temos alguns vídeos, 4 vídeos colocados aqui sobre o estudo da carta, e aí já pode ir acompanhando aqui conosco, e nós iremos, então, acompanhar já a partir desse vídeo o versículo 5. Então, vamos lá compartilhar aqui o versículo 5 dos nossos estudos, que diz o seguinte: porque ouço falar do teu amor, da tua fé, que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Então, Paulo, já aqui no versículo 5, endereçando essas palavras a Filemão, falando sobre o amor. É interessante aqui, estamos pensando algumas palavras principais de cada versículo para poder refletir e ampliar um pouco o entendimento de versículo a versículo. A nossa pretensão jamais é esgotar os assuntos, não somos especialistas, estamos apenas nos esforçando aqui em trazer algum estudo, alguma compreensão, além do que a gente vê e estuda na Bíblia. Então, aqui, essa carta a Filemão, ele vai falar do amor, né? Porque ouço falar do teu amor. Amor de quem? Amor de Filemão, amor que tem fé e que anima em relação ao Senhor Jesus Cristo para com todos os santos. Então, a palavra amor é bem interessante. Gostamos de lembrar sempre aqui a, a versão mais antiga, né? O Novo Testamento, ele foi escrito num grego antigo, num grego koiné. Então, a palavra amor para esse grego koiné, ela é ágape, que é um amor por todos os seres. É o amor ágape que caracteriza por uma conexão com a natureza, a humanidade e o universo. E o interessante é que, para nós, aqui na língua portuguesa, nós
colocamos a palavra amor, mas ela pode ser entendida de várias maneiras diferentes. Lá na língua do grego antigo, do grego koiné, ele tinha palavras específicas para cada tipo de representação do amor. Então, aqui nós temos o eros, o filia, né, o filiar e o ágape. Então, o ágape é esse amor que Paulo está citando aqui, porque ouço falar do teu amor. É um amor mais universalista, é um amor incondicional, enquanto que Eros, ele é um amor romântico, é um amor que está ligado um pouco mais às paixões, e Filia, ele é ligado mais ao amor da fraternidade. Trouxemos aqui um exemplo bem interessante de uma outra carta de Paulo, que estudaremos, se Deus quiser, no futuro, que é a carta aos Coríntios. Então, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 14, é bem interessante que a palavra que está escrita no original grego é o ágape. Então, o amor é paciente, o ágape é paciente, é benigno, nesse verso 14 do capítulo 13. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, é o amor ágape, esse amor incondicional. E numa outra passagem do Novo Testamento, do Evangelho de João, capítulo 21, é um diálogo bem interessante. E aqui a gente vê o uso da palavra, né, essa nuance da palavra, como que é importante. E quando nós pegamos e usamos em português, na tradução em português, sempre a mesma palavra, parece que quer dizer a mesma coisa, mas não é. Por isso que é importante nós aprofundarmos um pouquinho no entendimento das palavras para poder usufruir com mais intensidade os ensinamentos de Jesus. Então, João relata no verso 16 do capítulo 21. Na realidade, nós podemos colocar aqui verso 15, 16, 17, que é aquele famoso diálogo depois da ressurreição de Jesus, onde Jesus pergunta a Simão Pedro, né? No verso 15, que não está aqui, mas ele pergunta, né, pela primeira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse João, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Aí, agora aqui eu trouxe o verso 16, que é bem interessante. Olha só como que fica se a gente fosse usar as palavras originais do grego, né, lá do grego koiné, que diz assim, no verso 16. Uma segunda vez lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? Então tu me amas incondicionalmente? E a resposta de Simão, né, Simão Pedro é: sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que eu te filo, que eu te amo, mas é naquele verbo dessa diferença entre o ágape e o filia. Então eu filo, eu te amo, mas é um amor fraternal, não é um amor incondicional, porque ele é diferente, né? O ágape é um amor mais intenso, mais condicional, enquanto que Eros está mais voltado para a parte romântica das paixões e Filia está voltado mais para um amor de fraternidade, de irmandade. Apesar que nós podemos transitar nesses três amores com intensidade e sendo ágape também, não tem problema, porém, a tradução, do jeito que é escrito, ele dá um entendimento diferente. E quando a gente pega a tradução para o português, tu me ama, sim, você sabe que eu te amo. Então, nós estamos usando a mesma palavra em português, porém o significado é um pouco diferente quando a gente vai entender o original lá do grego. É bem interessante isso. Então, aqui, Paulo está usando o amor ágape, o amor condicional, aquele amor que não põe nenhum tipo de condição, que não quer nenhum tipo de retribuição. É um amor mais sublime, né? Um amor mais espiritual, podemos dizer assim, mais sublimado. É bem interessante o que a gente vê aqui nos estudos quando vamos entender
palavras por palavras dos versículos. Então, voltando aqui um pouco, verso 5, né? Porque ouço falar do teu amor. Aqui nós vimos que o amor é esse amor incondicional. Então, quando Paulo escreve, ele está falando desse amor incondicional e da sua fé que anime em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. E aí nós pegamos também a palavra fé, né? Que em grego seria o pistis, convicção da verdade de algo. Então, a fé é aquela convicção, né? A palavra que ele está usando, fé, que é uma pistis, né? Quer dizer uma convicção. A tradução em português saiu fé, que é essa convicção, algo de convicção de uma crença, geralmente ligado com a ideia inclusa de confiança. Então, você tem aquela confiança realmente, né? Você apenas não acredita, né? Ter fé não é só acreditar, e sim é ir um pouco além, né? Com essa convicção, saber que aquilo é algo verdade, que é genuíno e que se confia naquilo. Então, ele tem essa confiança nele. E, por fim, a última palavra que nós pensamos aqui desse verso, do verso 5 da carta a Filemão, lembrando que a carta a Filemão só tem um capítulo, então toda a carta é o capítulo 1, e estamos aqui no verso 5, que vai falar dos santos. A palavra é rádio. Eu não sei se eu estou pronunciando certo aqui o grego koiné, não sou especialista, espero que me perdoe, mas estou tentando trazer aqui, com esforço de estudante, um entendimento um pouquinho maior. E aqui ele vai falar dos santos, e esses santos, essa palavra em grego, quer dizer algo muito santo, né? Um santo, uma coisa grande, sublime. Então, ele vai dando a ideia de algo grande, sublime. E para a gente poder agora fechar o verso 5, né, do capítulo 1, porque eu ouço falar do teu amor, né, do seu amor incondicional, com essa fé que é aquela fé que é convicta, que acredita realmente em algo, que anima em relação ao Senhor Jesus, quer dizer, que os ensinamentos de Jesus, que você acredita nesses ensinamentos e que para as coisas sublimadas, todas as coisas sublimes que você faz. É mais ou menos isso que Paulo está tentando externar no verso 5. O verso 6, possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Então, aqui ele vai falar da generosidade. Olha que interessante esse verso quando nós vamos pesquisar e estudar um pouquinho sobre verso, as palavras, o significado. Por isso que é legal nós irmos estudando devagar, verso a verso, tentar entender um pouquinho, para ir também vendo que muitas coisas que a gente vê na Bíblia pode não ter exatamente o mesmo significado que estava sendo expressado lá no início da nossa era, no início aqui do cristianismo, no cristianismo primórdio, primário, primitivo. E eu pego aqui um exemplo, já a palavra generosidade, que possa a tua generosidade inspirada pela fé. Então, aqui, quando a gente vai na palavra, a generosidade que está escrito aí, a palavra em grego koinonia. Koinonia. Koinonia quer dizer a comunhão. Então, não é a generosidade, né? Se a gente for ver, não está falando, tá falando de comunhão, alguma coisa mais profunda, né? Então, ele está falando, Paulo vem falar da sua comunhão. Comunhão é a parte que alguém tem em algo, né? É a participação conjunta. Então, quando a gente tem parte em algo, a gente faz uma participação conjunta de algo. A comunhão se comunga, né, com esse fato. Então, aqui a gente vai voltar aqui, né? Possa a tua comunhão inspirada pela fé, quer dizer, a sua participação nesse movimento do Cristo, a sua comunhão, que é participação conjunta, né, em algo inspirada pela fé. Outra palavrinha que a gente pegou aqui também, para poder tentar entender um pouco mais, é a palavrinha conhecimento. A palavra em grego é epignose, que é o conhecimento preciso e correto.
que é o conhecimento das coisas éticas e divinas. Então, não é só um conhecimento, né, inspirada, ó, que possa a tua comunhão inspirada pela fé. A gente já viu ali a parte da fé, né, que é aquela crença, aquela convicção, que possa tornar eficaz o quê? Aquilo que você acredita, né? O seu conhecimento preciso e correto, ético das coisas divinas. Então, quando a gente lê no verso, não dá uma profundidade quando a gente começa a entender realmente o que Paulo estava querendo escrever aqui. Então, por isso que, para mim, pelo menos, é legal para caramba esses estudos, porque faz eu penetrar um pouquinho as palavras e o entendimento do que ele queria estar passando aqui para Filemão, e ele vai falar sobre isso, esse conhecimento ético. Então, se a gente for voltar no versículo, possa tua comunhão inspirada pela convicção verdadeira, tornar eficaz pelo conhecimento das coisas éticas e divinas de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Olha como que muda, como que as coisas ficam mais profundas quando nós vamos lá estudar e tentar entender as palavras. E eu só estou pensando uma das palavras de novo. A nossa pretensão aqui não é, né, finalizar ou esgotar todo o entendimento, a profundidade. Então, aqui é só para trazer uma ideia para que cada um de nós possa, por nós mesmos, ir buscando esses conhecimentos e essa profundidade desses ensinamentos bem maravilhosos que Paulo trouxe para nós. E para a gente fechar aqui essa parte da ação de graça, é o verso 7 do capítulo 1, que diz: De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Então, nós já vimos lá nos versos passados, né, a questão do amor. Aqui ele também usa nesse verso, quando a gente vai estudar lá a, as palavras do original do grego. O amor aqui é o ágape, então é o mesmo amor, aquele amor incondicional. Ele está usando esse amor constante. Pois graças a ti, irmão, nós já vimos lá quando estudamos o começo ali das saudações, os versos de 1 a 3, a palavra irmão, mas nós trouxemos aqui de novo a palavra em grego koiné, adel, um irmão que é nascido do mesmos pais, ou da mesma mãe, ou da mesmo pai, tendo o mesmo antepassado nacional, pertencendo ao mesmo povo. Então, quando ele põe essa palavra irmão escrito nesse grego aqui, né, que é esse irmão que é irmão da comunidade, é irmão, né, nacional, que é irmão de sangue, né, quase como se fosse irmão de sangue, porque ele traz aí a ideia da irmandade em Cristo Jesus, né? Paulo vai fazendo isso e ele traz essa ideia do irmão. E outra palavra também que eu, né, pensei aqui são os corações, né? Reconfortado todos os corações dos santos. Santos a gente já viu lá atrás que são aquelas coisas divinas, né, que a gente pegou aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, que é o ágios, né, algo muito santo, muito sagrado, sublime, né, de coisa grande. Então, de novo, ele volta aqui a falar dos santos, dessa coisa grande, e nós pegamos a palavra coração, esplantina, não sei se essa é a pronúncia certa, mas é a escrita que está no grego original, que tem a ideia aí das entranhas, né? E a gente vai, né, do coração mesmo, do órgão físico, coisa de dentro. E para a tradição hebraica, as entranhas era considerada como a sede das paixões mais extremas, até o ódio ou o amor, mas os hebreus via a sede das afeições, né, mais sensíveis, a bondade, a generosidade. Então, muitos usavam essa palavra para falar das paixões intensas, mas para os hebreus o coração era a sede onde estava a coisa mais sensível, mais sublime da generosidade e da bondade. E aí a gente pode ver que, de fato, aqui no verso 7, né, de fato, tive grande alegria e consolação por causa
do teu amor incondicional, por graças a ti, meu irmão, né, aquele irmão de sangue, irmão nacional da mesma irmandade, do mesmo antepassado, né, que reconfortavam os corações dos santos, que reconfortavam os corações que são aquele lugar sensível das, das coisas nobres, sublimes. Então, ele está sempre elevando aqui Filemon nos seus atos e nas suas atitudes. E assim, eu creio que podemos fechar, então, a parte das saudações e também a parte, estou voltando aqui para a gente chegar aqui, das ações de graças. Então, nesses vídeos, nós já estudamos verso de 1 a 3 e agora finalizamos o verso de 4 a 7 e vamos estudar no nosso próximo vídeo, iniciarmos, né? Lembrando que a gente sempre está versículo a versículo, iniciarmos aqui a parte do apelo que Paulo faz a Filemão, que é do verso 8 ao 22. Então, estudaremos no iniciaremos no próximo vídeo, verso 8, até chegarmos ao 22, estudando versículo a versículo, tentando trazer algumas palavras do entendimento um pouco diferente do que a gente tem nas nossas traduções em português, para aprofundar o conhecimento. Espero que estejam acompanhando, utilizando isso para o nosso dia a dia, isso que é mais importante, pegar os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos espirituais, espiritualistas, e trazer ou pelo menos se esforçar em trazer para a nossa vivência prática, para o nosso dia a dia, tentar entender esses ensinamentos e colocarmos no nosso dia a dia, utilizar com as nossas relações, refletirmos sobre isso, para que nós possamos transformar os nossos sentimentos e irmos em direção ao nosso mestre, ao nosso guia. Então, se você está acompanhando os estudos, tem todos os vídeos aqui no nosso canal, nas Pegadas de Paulo de Tarso. Agradeço demais a todos. Um grande beijo, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do nosso Senhor bendito. Até a próxima, pessoal. Tchau.